No último vídeo vimos que os alemães estavam indo bem, com o Japão tendo o controle de boa parte da China, da Indochina francesa e da Malásia britânica. A Itália esperou até 1942 para entrar na guerra e dominou Grécia e Iugoslávia, parte do Sudão e parte do Iêmen britânico. E os alemães haviam dominado praticamente toda a Europa, inclusive França e Inglaterra, com o rei e o exército fugindo com a marinha até o Canadá, além de dominar várias colônias inglesas na África. E em abril de 42 eles haviam iniciado uma invasão na União Soviética, juntamente com os japoneses, capturando Moscou em novembro de 42. Porém o inverno está chegando. Antes de começar, eu gostaria de pedir que vocês entrassem no meu Discord, pois lá debatemos sobre alguns assuntos, me mandam sugestões, e o próximo vídeo de países alternativos que eu vou fazer semana que vem vai ser lá. Então quem quiser é só acessar o link na descrição ou no comentário fixado que eu vou deixar aqui. E eu sei que esse mapa tá bem ruim, mas eu já arrumei um mapa melhor, então vai ser só por esse vídeo, então aguentem só por esse vídeo. Mas então vamos começar. Os italianos dominam o Sudão e o Quênia britânico, além de dominar o Iêmen britânico, iniciando uma campanha em outros países no Oriente Médio. A Finlândia invade muito território ao norte junto com os alemães e eles formalmente se juntam ao eixo. Os alemães avançam um pouco mais ao sul em Stalingrado, porém não conseguem avançar mais devido ao inverno. E os japoneses estão em menor número e com pouco sofrimento, mas iniciam um cerco em Irkutsk. A Itália inicia uma forte campanha na Arábia Saudita em busca do petróleo da região, dominando boa parte do sul do país com facilidade. Os russos lançam um contra-ataque que faz os japoneses perderem muito território, dominando também territórios conquistados pelos alemães, chegando perto de Moscou. Os britânicos nas colônias na África do Sul também lançam um contra-ataque e começam a recuperar algumas colônias. No começo de 1943, mesmo com as recentes perdas, os alemães estavam indo bem. Então, após algumas negociações, a Alemanha se propõe a construir indústrias no Brasil, e assim o Brasil entra na guerra do lado dos alemães. Os Estados Unidos ainda estão em neutralidade, porém eles vêm se preparando para a guerra. Os russos siberianos, mais acostumados com o inverno, lançam uma ofensiva nos grupos 1 e 2 japoneses, que retornam até Neringyung. Já o grupo 3 é obrigado a recuar até a Mongólia. E o 5 fica estagnado no extremo oriente. Já na outra parte, os alemães avançam a leste do Mar Cáspio, porém os russos avançam nos territórios conquistados pelos alemães e finlandeses no noroeste, chegando perto de Leningrado. Com muitas promessas territoriais, Espanha e Portugal entram na guerra ao lado dos alemães, quebrando a mais antiga aliança militar do mundo entre Inglaterra e Portugal. A princípio, estes países demorariam um pouco para enviar soldados. Os ingleses são parados na África por alguns reforços alemães e por alguns portugueses das colônias de Portugal. Já os brasileiros se preparam para entrar na guerra de uma forma bem ativa. Os italianos se dão bem na Arábia Saudita, dominando o país por completo. Os russos capturam Leningrado, mas não conseguem dominar Moscou. Os japoneses perderam território na China nos últimos meses. E na Sibéria, o grupo 3 invade a Mongólia para capturar recursos, e os demais grupos pegam uma posição mais defensiva. Mas a partir de março, com a chegada da primavera, os alemães avançam novamente e finalmente conquistam a importante Stalingrado. E assim um grupo visa chegar até Kazan e os outros dois até Samara. Já os japoneses ocupam várias ilhas na Oceania, visando conseguir recursos. Reforços de Espanha e Portugal lutam contra os ingleses na África, porém eles têm dificuldade em avançar. Os ingleses fazem uma investida na ilha britânica, o que faz os alemães perderem força nessa região aqui. Os japoneses retomam com tudo sua investida na Sibéria e dominam todo o nordeste russo, com os grupos chegando bem perto de seus objetivos. A Bulgária se junta ao eixo por pressão italiana e os italianos também fazem pressão na Turquia, que entra na guerra do lado dos alemães, fazendo os italianos assumirem grande influência na região. Os alemães dominam Kazan e Samara, e no norte eles avançam em muito território, chegando até o Mar Branco. Porém, a essa altura, tanto os alemães quanto os japoneses não conseguem avançar mais. A Alemanha permite que o Brasil ocupe a Guiana Francesa, e a essa altura o exército brasileiro já está bem preparado para a guerra. Os italianos enviam mais reforços para os alemães e eles param o ataque vindo da Índia britânica. E os alemães começam a bombardear alvos industriais na Sibéria, mais especificamente nos Montes Urais, onde ficavam todas as indústrias de guerra soviéticas, destruindo boa parte da máquina de guerra soviética. Além disso, muitos reforços italianos e turcos chegam na região, e isso vai acabando com o país, onde os japoneses já dominam todo o extremo nordeste russo e toda a Mongólia, e invadem a República de Tuva, com o objetivo agora principal de chegar em
importantíssima cidade de Krasnoyarsk. Já os alemães já estão perto de Astana. O Brasil finalmente entra diretamente na guerra, enviando muitos reforços para a África. Com a grande ajuda de equipamentos alemães como tanques, armas e aviões, eles começam a conquistar as colônias britânicas, repartindo-as entre Portugal, Espanha, Alemanha e Brasil. E o Brasil também ocupa Guiana e Suriname dos britânicos e holandeses respectivamente. E assim o Brasil se consolida como uma das potências do eixo. E a União Soviética, bem, os alemães dominam Omsk e agora restam somente duas importantes cidades, Novosibirsk e Krasnoyarsk. E nessas circunstâncias, a guerra é lutada por crianças, mulheres e idosos. E assim a capital Novosibirsk é conquistada, fazendo os soviéticos se renderem. E a União Soviética é dividida pela metade por Alemanha e Japão. E como os alemães sabiam que Stalin tentaria fugir, eles haviam bloqueado as rotas para fora do país e capturado ele. Depois de um tempo, o Japão invade a Birmânia com facilidade e inicia uma campanha na Índia britânica, assim como os alemães que invadem o país por oeste com seu principal exército. Nos últimos meses, o Japão havia intensificado o bombardeio em cidades chinesas e dominando muito território, a situação da China fica bem crítica e o país acaba se rendendo. A Alemanha invade a Irlanda para evitar qualquer tentativa futura de desembarque, invadindo também a Islândia. E assim, em dezembro de 1943, o Japão ataca várias bases americanas no Pacífico, incluindo Pearl Harbor, destruindo boa parte da frota americana no Pacífico, e os Estados Unidos declaram guerra ao eixo. No mesmo dia, o Japão invade Filipinas e algumas ilhas da região. Além dos Estados Unidos, praticamente todos os países da América Central também declaram guerra ao eixo. E os Estados Unidos rapidamente iniciam uma operação de invasão no Nordeste brasileiro, capturando bases de Belém, Natal, Recife e Salvador, e se expandindo um pouco mais no interior do país. Na Índia Britânica, os alemães e japoneses invadem o país com sucesso. Os japoneses, com suporte alemão, iniciam a invasão à Austrália. Muitos americanos e canadenses desembarcam nas praias do norte da África, se aliando à França de Vichy, dominando as antigas colônias franceses na África. E a Alemanha invade a outra parte da França. Vários países na América do Sul também se juntam aos Estados Unidos. Na Austrália, os alemães e japoneses são bem-sucedidos, dominando boa parte do país. Vários soldados alemães e italianos chegam na Líbia e conseguem avançar em algumas colônias. Além disso, a Espanha também invade o Marrocos. No Brasil, os americanos avançam cada vez mais no litoral e no interior do país. Os japoneses dominam a Austrália e invadem a Nova Zelândia, assumindo agora o controle do Pacífico. Depois de um tempo, chegam muitos reforços alemães e de vários outros países que cercam os americanos na Argélia e capturam boa parte dos seus soldados. Os brasileiros começam a expulsar os americanos do litoral. Muitos soldados alemães e italianos desembarcam no litoral brasileiro e, com a ajuda dos brasileiros, rapidamente dominam as regiões conquistadas pelos americanos. Assim, os alemães, usando Georgetown como base, desembarcam em Cuba e facilmente dominam o país e mais algumas ilhas. E os japoneses, numa enorme operação, invadem o Alasca, algumas importantes cidades do litoral americano, alguns países da América do Sul e Central. Já os alemães desembarcam na Flórida e bombardeiam importantes cidades americanas da costa leste e também importantes cidades do Canadá, utilizando bombardeiros de longo alcance. Porém, os americanos não se rendem. Antes da guerra, os nazistas haviam iniciado um projeto para construir uma bomba atômica, investindo muito dinheiro nesse projeto, finalizando no final de 1944. E assim, em 8 de janeiro de 1945, os alemães jogam sua bomba atômica em Washington DC, e os americanos e os britânicos se rendem, pondo um fim na guerra. Após a guerra, é criado o Grande Império Nazista, com suas colônias na África, na Ásia e na América. É criado o Novo Império Espanhol, com as duas colônias na África. Também é criado o Novo Império Português, que se expandiu e agora conecta Angola até Moçambique. Também é criado o Novo Império Brasileiro e o Novo Império Italiano, sendo todos esses aliados dos alemães, porém esses não são governados por imperadores, mas sim por ditadores. E por último, mas não menos importante, é criado o Grande Império Japonês. Também são criadas várias zonas livres em países como China, União Soviética, Estados Unidos e Canadá. E os nazistas agora são a maior potência do mundo, com os judeus sendo caçados em países aliados dos nazistas e no Japão. Os nazistas também escravizam os povos eslavos e as regiões habitadas por esses povos começam a ser habitadas por germânicos. E com o final da guerra inicia-se uma disputa de poder entre o Império do Japão e o Grande Reich nazista. Mas então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Eu sei que vão ter algumas incongruências, mas como eu disse antes, elas são necessárias para que o eixo vença a guerra, já que eles cometeram muitos erros e do jeito que a guerra foi conduzida por eles, eles não teriam vencido. Então eu vou pedir que você entre, mais uma vez, que você entre no meu Discord e entre na minha página do Facebook, que também vai estar na descrição, porque muitos projetos de próximos vídeos, como Países Alternativos e Guerras Alternativas
interativas que eu vou fazer vão ser ou no Discord ou na página do Facebook. Então entre no link da descrição, no comentário fixado. Então eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva, ative a notificação e até a próxima.